Você tem esse tipo de paciente que sempre repete padrões? Então, por exemplo, comportamento de ansiedade, ou às vezes uma depressão, ou às vezes aquela pessoa que sempre arranja alguém que vai abandonar, ou aquela pessoa que as pessoas sempre a agridem, ela sempre se sente vítima, ou até mesmo um paciente que tem muitas dores, doenças autoimunes e às vezes não sabe por quê, e sempre tendo aquela dificuldade, aquele sintoma sempre se repetindo na vida dela. Então, se liga só que eu quero te mostrar como que isso funciona. Dentro da nossa família, nós temos um sistema familiar, que está representado aqui por esse círculo. Geralmente, o que acontece com as pessoas? Quando elas passam por um problema, por uma dificuldade, ou quando elas têm uma relação familiar difícil, ou quando elas vivem uma situação traumática, o que elas fazem? Elas tentam repelir aquilo da vida delas, elas tentam jogar para fora a qualquer custo. Então, por exemplo, vamos pensar naquele avô que é alcoólatra, aquele pai que é agressivo, aquele namorado que traiu, abandonou, ou aquela mãe que se sentiu muito impotente diante da história da família. Então, toda vez que um membro da família, uma pessoa da família, ela julga, ela condena, ela exclui, quando ela tenta afastar aquilo que não serve, mas que faz parte dentro do sistema familiar dela, acontece algo bem estranho. Parece que uma força oposta faz com que aquilo sempre se mantenha. E aí começa a repetição de padrão. E, obviamente, como nós estamos falando de um sistema, existe algo muito importante que vocês têm que entender. Dentro desse sistema existe nós chamamos de uma consciência. É uma consciência maior. É algo que tenta a qualquer custo manter o equilíbrio desse sistema. Então, quando você tenta afastar aquilo que você não quer da sua vida, aquilo que você quer evitar a qualquer custo, ou se você é uma pessoa que julga muito, que você exclui muitas coisas que acontecem na sua família, essa consciência maior, ela vai dizer o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, está havendo uma exclusão. E se está havendo uma exclusão, eu preciso gerar uma inclusão. Vamos pensar que essa exclusão dessa situação foi algo que já aconteceu há muito tempo, às vezes com o seu avô, com a sua avó. Vamos supor, às vezes sua avó já faleceu, você nem conheceu ela. Porém, essa consciência coletiva que quer gerar essa homeostasia no seu sistema, ela não pensa nisso. Ela vai pegar algum membro da família, um neto, um filho, um bisneto, e vai começar a repetir o comportamento que se foi excluído, repetir as ações e atitudes daquela pessoa que foi excluído. Então, quando nós estamos repetindo padrões, ou o paciente está repetindo padrões, e a gente não consegue entender por quê, na maioria das vezes é o próprio sistema familiar dizendo o seguinte, olha, você precisa aprender com o alcoolismo, você precisa aprender com o sentimento de impotência, você precisa aprender com essas pessoas que sempre abandonam, você precisa aprender algo na sua vida. Então, se você conseguir entender qual é o contexto que faz com que essa pessoa esteja repetindo esse padrão, obviamente é muito mais fácil você gerar este equilíbrio, né? Que é o que nós fazemos na técnica do MRT, é fazer com que essa pessoa entre de novo em homeostasia, onde ela aceite esse processo que ela tenta excluir a qualquer custo, né? Porque aquilo faz parte desse sistema familiar e não adianta querer ficar empurrando para fora, porque sempre vai vir uma força externa dizendo o seguinte, isso precisa ser incluído, isso faz parte. Por isso que a gente sempre pede, né? Nossa, eu nunca mais quero viver isso, eu nunca mais quero viver aquilo. Então a gente pede errado, né? O jeito certo de você trabalhar isso é, cara, que bom, aconteceu isso comigo, ok, foi ruim, não foi legal, aceito, mas agora eu sigo adiante, né? Dessa forma você vai conseguir, com certeza, desemaranhar os conflitos que acontecem com essa pessoa que está totalmente conectada a um problema que muitas vezes ela nem sabe de onde veio, mas você como profissional vai conseguir identificar com muito mais facilidade
e já resolver na primeira sessão.